nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre a realidade da vida eterna. E ele vai usar alguns termos que são interessantes. Primeiro, ele vai dizer que é o pão da vida. E depois de dizer que é o pão da vida, ele vai falar: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui nós temos duas coisas que são essenciais para a nossa vida: a fome e a sede. Aqui Jesus Cristo ele usa essa imagem dessas duas realidades da subsistência do corpo humano, mas ele está usando essas duas imagens para falar de uma subsistência da alma humana, da vida espiritual humana. Porque quando ele diz quem vem a mim não terá mais fome, aqui Jesus Cristo ele está fazendo uma menção à sua primeira pregação, onde ele vai falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso que aqueles que vão até Jesus Cristo, esses não têm mais fome, porque encontram em Jesus Cristo a verdadeira justiça, aquilo que realmente deve se viver nessa terra. Depois, ele vai dizer: quem crê em mim nunca mais terá sede. Sede aqui não é sede de água, mas é sede de sentido, desejo de sentido para a vida. E porque a fé em Jesus Cristo nos dá um verdadeiro sentido, onde a nossa vida ela tem um fim último, ela segue uma direção. E isso vai nos dando cada vez mais uma certeza daquilo que nós estamos buscando nessa terra. Por isso que Jesus Cristo ele se apresenta como o pão da vida, porque ele é esse pão da vida eterna, esse pão que sacia aquilo que são os nossos anseios mais profundos, os anseios mais profundos da nossa alma. Depois, Jesus Cristo vai falar sobre essa realidade onde o Pai atrai os seres humanos ao Filho. E aqui nós temos essa realidade onde Jesus Cristo vai dizer que todos aqueles que o Pai confia a Ele, esses não se perdem, porque o Pai ele atrai os seres humanos ao seu Filho, porque Jesus Cristo é o caminho, esse caminho que leva à vida eterna, esse caminho que traz plenitude à vida humana. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que quando esses vierem a Ele, Ele não os afastará, mas dará a vida eterna. Porque Jesus Cristo não vem nessa terra para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. E se essa vontade do Pai, que toca a vida dos seres humanos e os atrai a Jesus Cristo, faz com que essa vontade, esse desejo desses seres humanos que são atraídos a Jesus Cristo, possam
também se unir a essa vontade divina, que é a vontade do Pai em Jesus Cristo, que é essa vontade que leva todo ser humano à plenitude. Por isso que Jesus Cristo ele fala sobre essa realidade da vida eterna. E ele vai dizer: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que Jesus Cristo aqui vai usar mais dois termos interessantes. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê. Veja que aqui Jesus Cristo ele usa esse termo, de essa realidade do ver, de contemplar. Isso aqui também tem uma menção à primeira pregação das bem-aventuranças, porque Jesus Cristo vai dizer nas bem-aventuranças: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui é importante, esse caminho que nós fazemos com Jesus Cristo é um caminho de perseverança, é um caminho de discipulado, é um caminho de aprendizado, é um caminho de purificação do nosso coração, para que nós possamos tornar-nos capazes de ver a Jesus Cristo, de ver em Jesus Cristo o Filho de Deus, de encontrar nele o nosso alimento e o sentido da nossa vida, para que assim nós possamos crer em Jesus Cristo, ou seja, ter convicção de que esse caminho é o caminho da vida. Por isso que nós precisamos dar esse passo de fé, esse passo de aderir a Jesus Cristo, para que assim possamos sermos saciados da nossa fome, da nossa sede e de nosso desejo de ver a Deus, porque só assim teremos essa certeza da vida eterna, essa certeza do céu em nossa vida, em nossa caminhada. Por isso, Jesus Cristo, ele nos dá esse grande ensinamento. Ir até ele é ter essa certeza da salvação. Ir até ele é sim ter ele como esse pão vivo que desce do céu e nos alimenta, nos traz vida biológica, temporal, porque nos dá sentido para essa vida temporal, mas também vida eterna, porque já nos faz participar da glória futura já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.